Procurador-Geral da República, que nós imaginávamos que viria antes, mas que de fato demorou a ser apresentada, e agora nós compreendemos a razão. É porque é uma denúncia de 272 páginas que procura estabelecer, sobretudo, uma linha cronológica que vai, como diz o relatório na página 4. Vocês têm um relatório aí, Thiago? Temos aqui. Vou botar para o senhor. Já boto aqui. Daí nós botamos na página 4. Se você colocar aí na página 4, ele estabelece uma linha cronológica. Essa linha cronológica é a linha cronológica que dificulta muito a tentativa de uma lei da anistia. Por quê? Vamos lá, então. Porque uma linha cronológica, diz o relatório, desde pelo menos, se eu me recordo bem, é o dia 19 de junho, junho de 2021 a 8 de janeiro de 2023. Em outras palavras, a página 4, olha, por favor, deixa eu tirar o óculos para ver. Abaixa a página 4. Pode subir. Introdução necessária? Página 4, peraí. Não. Página 4, olha. Aqui. Desce o outro parágrafo, o primeiro parágrafo. A 4 é essa? Não, então, mas no primeiro parágrafo da página 4. No primeiro parágrafo da página 4. Aí está no segundo. 29 de junho, não é 19, 29. É sempre bom verificar. Deixa essa página por enquanto aí, Thiago, porque eu quero destacar algo nessa página. Por favor. Ao estabelecer essa linha cronológica desde pelo menos 29 de junho de 2021 a 8 de janeiro de 2023, a intenção da Procuradoria-Geral da República, aliás, reitera o que o relatório da CPMI do 8 de janeiro, assinado e produzido com grande coragem cívica pela senadora Elisiane Gama já dizia, isto é, o 8 de janeiro de 2023 não pode ser entendido como um ato isolado, um ato fruto de um desespero momentâneo ou de uma ação sem nenhuma concatenação prévia. Pelo contrário, o que ocorreu no 8 de janeiro de 2023 teria sido a última tentativa de um golpe frustrado. Por isso, então, o relatório, a denúncia nas suas 272 páginas, procura estabelecer essa linha cronológica. Pode surgir uma inquietação. Você pode se perguntar, Thiago e Thalita, de maneira muito justa, você pode se perguntar, mas o presidente Lula foi empossado no 1º de janeiro de 2023. Como é possível, então, que os atos golpistas do 8 de janeiro se refiram à tentativa de golpe anterior? Aí vai para o segundo parágrafo desta mesma página. Baixa um pouquinho só a página, bem pouquinho. Estou baixando aqui. Mais um pouquinho. Aí, por favor. Claro. Agora, veja que importante, Thalita, que eu vou ler agora. É por isso que, nessas horas, um modesto professor de literatura ajuda, Thiago, porque a gente faz uma análise minuciosa do texto. Primeira linha cronológica. Porque, veja, se o 8 de janeiro não é um ato isolado, mas o último suspiro de uma tentativa de golpe, então a anistia não pode ser feita de maneira... A anistia já não se sustenta, porque o que apoia o pedido de anistia da bancada bolsonarista é a tese de que o 8 de janeiro foi um ato desesperado de pessoas sem conexão nenhuma. Mas aí surge essa pergunta, mas 8 de janeiro já era outro governo. Como golpe de Estado? A organização criminosa é a expressão que o Procurador-Geral da República usa. Organização criminosa instalada no Palácio do Planalto. Então, a organização também concorreu em 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes, em Brasília, Distrito Federal, mediante auxílio moral e material. Paremos por aqui, Thiago. Veja que importante isso, Thiago. Auxílio moral e material, mas, sobretudo, a ordem dos fatores aqui altera o produto. A matemática política não é pura aritmética. Na aritmética, a ordem dos fatores não altera o produto. Se eu digo 3 mais 1 ou 1 mais 3, o resultado é 4. Na matemática política, a ordem dos fatores altera o produto. Auxílio moral. O que é auxílio moral, Thalita? Auxílio moral é a criação de um poderoso ecossistema de desinformação cuja finalidade era retirar a legitimidade das instituições democráticas
enfatizando as urnas eleitorais, portanto, o Tribunal Superior Eleitoral, vale dizer, o Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, afirmava-se que havia uma ditadura da toga, que por isso um golpe não seria um golpe, seria um golpe contra uma ditadura existente. Percebe, Tiago? Uhum. Então, o auxílio moral é o caos cognitivo produzido por esse ecossistema de desinformação. Então, o relatório tem a denúncia tem esses dois eixos. Havia esse ecossistema de desinformação, para dizê-lo com linguagem militar. As operações psicológicas levadas adiante pelo Exército, por exemplo, o que seria uma típica operação psicológica da qual as Forças Armadas são especialistas? Por exemplo, o general Braga Neto receber seguidores do Bolsonaro antes da posse do Lula e dizer: não percam a esperança, em breve algo ocorrerá. O general Augusto Helena subindo a rampa nos últimos dias do governo Bolsonaro e perguntarem para ele: ladrão sobe a rampa? Ele diz: não. É a nota conjunta das Forças Armadas do final de 2022, em novembro, uma nota conjunta criminosa em que as três forças juntas diziam que as manifestações diante dos quartéis eram legítimas e democráticas. Todas essas operações psicológicas correspondem a um auxílio moral sem o qual essas pessoas não teriam ido para depredar a sede dos três poderes. Agora, por quê? Peraí, pessoal, desculpe, estou falando muito? Por favor, professor, está perfeito. Pode seguir. Então, vamos dar mais um passo atrás para entender a denúncia, a importância da denúncia. Então, por que é que o 8 de janeiro de 2023 pode ser compreendido como o último suspiro de um golpe frustrado se, no dia 1 de janeiro, o novo governo havia sido empossado? Pareceria incoerente, não é verdade? Não é incoerente. Isso a denúncia demonstra. Como o relatório da senadora Elisiane Gama também já o fazia. É que havia uma arquitetura do golpe que tinha como princípio uma interpretação terraplanista. Eu gosto de dizer, Thiago, que é uma interpretação carnavalesca. Estamos próximos do carnaval, não é? Porque era uma interpretação cheia de fantasias e adereços, que é a interpretação do Ives Gandra Martins do artigo 142 da Constituição. E o Ives Gandra Martins dizia que, segundo o artigo 142, cuja história, aliás, podemos falar dela depois, se quiserem, foi uma imposição do primeiro-ministro do Exército no governo da redemocratização, o general Leônidas Pires Gonçalves. Mas depois, na interpretação do Ives Gandra Martins, o artigo 142 dava ao Exército a figura de um poder moderador na República, que era aquele poder que o imperador exercia na monarquia e que permitia dirimir questões entre poderes. E de forma tal que, havendo um impasse insolúvel entre qualquer um dos três poderes ou uma situação de caos social, caberia às Forças Armadas assumir o papel de poder moderador. O objetivo do 8 de janeiro de 2023 era gerar uma situação de caos social insolúvel, cuja única resolução seria uma garantia da lei e da ordem, que passaria nominalmente o poder para as Forças Armadas. Vocês se recordam que quando o Exército chega na Praça dos Três Poderes para prender os golpistas, eles acreditam que o Exército está chegando para tomar o poder? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram? Sim. Isso. Vocês se lembram que eles achavam que... Mas não era... Veja, Thalita, isso é bem importante agora. Não era uma pessoa isolada que achou que o Exército vinha apoiá-los. Todos acharam. Era um sentimento coletivo, não é essa a recordação de vocês? Não, e outra recordação, professor, desculpa te interromper, claro. Eu me lembro bem, até aqui nós mostramos fartamente aquele registro do Braga Neto indo até um dos acampamentos em Brasília para dar o quê? Um apoio moral para as pessoas que estavam ali, falando, olha, calmam, tenham paciência, a gente está aqui acompanhando, etc. Quer dizer... Esse apoio moral, ele tem vários episódios, né, professor? Esse é mais um deles, por exemplo. Isso é muito importante, Thalita, porque, por exemplo, a esposa do general Vilas Boas estava no acampamento.
O ministro da Defesa, José Múcio, antes do 8 de janeiro, disse: não são golpistas nem arruaceiros. Lá em Belo Horizonte, inclusive, eu tenho familiares no acampamento. Quer dizer, mais auxílio moral impossível. Então, essa é a linha argumentativa da denúncia. Essa linha argumentativa é muito importante. Isso, Gustavo, obrigado. Essa linha argumentativa é muito importante porque ela permite compreender que o Palácio do Planalto se transformou numa organização criminosa cuja finalidade era preservar o poder para a família Bolsonaro com a finalidade de manter os crimes impunes. Os crimes que agora vêm à tona. Então, isso é bem importante compreender essa denúncia, mas mais importante ainda, Thalita, é um esforço que eu tenho feito nessas conversas nos últimos dias. Nós precisamos, desesperadamente, mas com serenidade, politizar a denúncia. O que eu quero dizer com isso? Esta denúncia, nós não podemos reduzi-la a um jogo de futebol anacrônico. Não é Lula contra Bolsonaro, Corinthians contra Palmeiras, Internacional contra Grêmio. Nós precisamos compreender que o que está detalhado nesta denúncia, mas detalhado, Thalita, é que neste país nós estivemos por um triz para não estarmos aqui. Se o golpe tivesse triunfado, Thalita, não existiria mais TV DCM. Não. Uma pessoa como eu, que desde 2019 conversa com vocês denunciando cabalmente a retórica do ódio, o golpismo bolsonarista. Eu tenho textos de 2020 em que eu já denuncio a estratégia golpista bolsonarista publicada na imprensa. Eu provavelmente estaria preso ou fora do país. Nós estivemos por um triz, Thalita, de não estarmos aqui agora. O que tem que ficar claro para a sociedade brasileira é que esta denúncia revela que o que houve de fato foi um atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Nós não podemos cair na armadilha da extrema-direita de hiperpolitizar a denúncia. Nós precisamos politizá-la, isto é, deixar claro para a polis que nós estivemos por um triz de perder aquilo que nos custou muito trabalho, a democracia e instituições sólidas. Tá aí o peso de o tempo todo reivindicarmos a não anistia, né, professor? Acho que primeiro que você só pede anistia, a gente tem repetido isso aqui algumas vezes, sobretudo nos últimos dias, você só pede anistia se você está se colocando como culpado. Acho que, né, essa é uma retórica já que o próprio presidente Lula já trouxe isso. Agora, na sua avaliação, professor, você acha que a partir da denúncia da PGR, a Câmara, na pessoa, né, do seu presidente, Hugo Mota, ela vai arrefecer essa proposta desse projeto de anistia? Você acha que ele está avaliando de alguma forma para tentar diminuir esse peso da oposição, ou seja, dos bolsonaristas, para não avançar nesse projeto lá na Câmara? Eu acho que nós vamos viver, como uma projeção de cenário, nós vamos viver algumas semanas bem tensas. Porque vai acontecer um paradoxo, que é muito interessante de ser observado, se essa projeção se confirmar. A reação da extrema-direita. Porque, veja, a bancada bolsonarista não é de direita, é extrema-direita, é outra categoria. Não há nenhum problema se o seu pensamento político é de direita. Se me permite um trocadilho infame, você tem todo o direito a ser de direita. Não há nenhum problema que o seu pensamento político seja liberal ou conservador, nenhum problema. É um direito seu. Mas a bancada bolsonarista não é de direita, ela é extrema-direita. Porque, em última instância, do que se trata para a bancada bolsonarista é acabar com o parlamento, é extinguir as mediações políticas e estabelecer um Estado autoritário. O que define um projeto político autoritário? Simples, para que todos entendam. É a supressão das mediações. É só isso. Não tem juiz, vale a palavra do Trump, do Musk ou do Bolsonaro. Não tem Congresso, você governa por medida provisória ou nos Estados Unidos, Executive Order, que é um decreto presidencial, e não tem imprensa. Tudo que você quer, tudo que você fala é verdade, ninguém questiona, não há pensamento crítico. O projeto autoritário é a ausência de mediações. A extrema-direita, a bancada bolsonarista, ela não está no campo democrático.
ela se vale da democracia para corroê-la por dentro. E nós precisamos denunciá-lo sem nenhum pudor. Eu propus, no meu último livro, um conceito, Thalita, que é de terrorismo legislativo. O que Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Bia Kicis, ex-Carla Zambelli e tutti quanti, o que eles fazem é terrorismo legislativo. E nós temos que ter coragem cívica de dizê-lo, assim, claramente. Mas a bancada bolsonarista não tem opção, Thalita. Eles precisarão tentar desqualificar o conteúdo da denúncia. Mas, em lugar de discutir o conteúdo da denúncia, o que eles não serão capazes de fazê-lo, porque o conteúdo é bastante veemente, eles necessariamente terão que questionar a honestidade do Procurador-Geral da República, do ministro Alexandre de Moraes, de toda a primeira turma. E eles precisarão questionar a legitimidade da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. Isto é, me acompanha agora, Tiago, a reação da bancada bolsonarista à denúncia da PGR confirma o conteúdo da própria denúncia. Porque o eixo do conteúdo da denúncia da PGR é que houve uma organização criminosa que estabeleceu, sobretudo, auxílio moral para criar caos cognitivo, para tirar a legitimidade das instituições, para, paradoxalmente, tentar legitimar um golpe de Estado. Aí viria o auxílio material, os kits pretos, o assassinato do presidente, do vice-presidente, do ministro Alexandre de Moraes, a prisão de pessoas como eu e tropas na rua. Mas o auxílio material viria depois do moral. O moral é esse ecossistema de desinformação, que tem uma finalidade: tirar a legitimidade das instituições. Porque, Thalita, se as instituições são sólidas, se o povo confia nelas, não há golpe possível. O golpe pode até ser dado, e não passa de uma semana. Como aconteceu agora, onde foi? Foi na Bolívia, não foi? Foi na Bolívia? Onde foi? Foi na Bolívia. Na Bolívia? Foi na Bolívia? Na Bolívia. Isso. Que o povo foi para a rua e tirou os golpistas, a chinelada, pedrada, paulada, mas sobretudo com a voz do povo. É, uma cena emblemática, uma senhora com a garrafinha d'água botando para correr os soldados. Impressionante, não é? Então, por que eles precisam ter auxílio moral para produzir caos cognitivo, para tirar a legitimidade das instituições? Porque só assim o auxílio material triunfa e o golpe é possível. Uhum. A reação da extrema-direita ontem, confirma involuntariamente o conteúdo do golpe. Mais um ponto eu paro, para a gente dialogar, se eu vou falar muito. Mais um ponto, porque esse é escandaloso, Tiago, e as pessoas não estão destacando de maneira suficiente. Nunca na história deste país nós tivemos sabujos tão vergonhosos quanto a bancada bolsonarista. Veja o que eu vou dizer agora. Ninguém faz mais crítica à ditadura militar do que nós, que prendeu, torturou, assassinou adversário político, ocultou cadáver. Teve corrupção, entregou o país com uma dívida externa ingovernável. Teve um desenvolvimento notável? Teve. Concentração absoluta de renda, a desigualdade aumentou, a riqueza de poucos cresceu. É impensável imaginar o general Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Batista Figueiredo batendo continência para a bandeira americana, Thalita. Não é concebível. Porque os generais da ditadura militar eram nacionalistas, eram autoritários, de direita, promoveram a tortura, aceitaram o assassinato de presos, de adversários políticos, mas eles eram nacionalistas. Essa bancada bolsonarista é uma vergonha, me envergonha como brasileiro, porque eles pedem intervenção americana para punir o Brasil. Um dos eixos da denúncia do Paulo Gonet Branco, do Procurador-Geral da República, é que uma das estratégias da organização criminosa no auxílio moral era a internacionalização do processo eleitoral brasileiro para tirar sua legitimidade. A reunião do Bolsonaro com os embaixadores, em que o Bolsonaro comunicou aos embaixadores do mundo inteiro que as urnas eletrônicas não eram confiáveis.
o próprio presidente do Brasil, o mesmo que bate continência na bandeira americana. São os que eu chamo os patriotas da terra estrangeira. Então, agora, quando essas pessoas celebram que as organizações de mídia do Trump e o Rumble processam o ministro Alexandre de Moraes, o que é um processo obviamente instigado pelos bolsonaristas que procuram cooptar o governo Trump para promover sanções contra o Supremo Tribunal Federal brasileiro, Thalita. São deputados federais, são políticos eleitos pelo voto do povo brasileiro que vivem de maneira nababesca graças aos nossos impostos. Isso é crime de lesa pátria. Totalmente. Ao fazê-lo, mais uma vez, eles confirmam involuntariamente o conteúdo da denúncia. Por isso que é muito importante que nós politizemos a denúncia. Não vamos entrar na armadilha. Não, a denúncia nada tem a ver com Lula e Bolsonaro, Flamengo e Fluminense. A denúncia tem a ver com a polis. Nós tivemos o risco real de agora não mais estarmos aqui.